Mais um evento HCM. Nosso encontro aqui é para tratar hoje, né, o tema do dia é o FGTS Digital. Desculpa, não abri minha câmera, falar um pouquinho com vocês. A palestrante do dia é Emília Oliveira, que é consultora do PMO, aqui da equipe do PMO HCM. Então, Emília, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre FGTS Digital. Estão todos preparados, né? Porque tem umas novidades aí do FGTS Digital. Isso, vamos lá. Então, a agenda Volta? Pronto. A agenda que nós vamos estar apresentando é falando um pouquinho hoje sobre o conceito do FGTS Digital, quais foram as facilidades que trouxe para os empregadores, né? Quais as formas de acesso, a origem da base de dados. Trouxemos também um comparativo da Cefip versus o FGTS Digital. Falamos um pouquinho sobre os vencimentos da guia de recolhimento, quais foram essas adequações na folha de pagamento, que é o que a Emília está falando aí, que tem algumas novidades aí. Trouxemos também algumas dicas, tá? Teremos um momento de dúvidas e, ao final, eu vou apresentar um pacote de serviços para quem tiver interesse e houver realmente necessidade. Tá, joia? Então, agora eu vou passar a palavra aí para a Emília. Bom evento a todos, aproveitem esse momento, realmente é importante para tirar as dúvidas, né, que podem ocorrer aí na operação de vocês no dia a dia, tá, joia? Bem-vindo, bem-vindos. Bom dia, pessoal, novamente, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o FGTS Digital dentro do sistema sênior, né? E a gente vai deixar algumas dicas de como vocês podem tirar dúvidas do próprio FGTS, do ambiente do FGTS digital, tá? Eu vou fechar minha câmera para não carregar muito, porque às vezes trava quando tem muita gente na sala, né? Eu vou fechar minha câmera e a gente vai falando aqui as novidades, né? Então, o que é o FGTS digital? Na verdade, o FGTS Digital foi uma nova plataforma de arrecadação dos valores devidos do FGTS, baseado nos valores que são declarados diretamente no E-Social, construído pelo governo para unificar e simplificar a prestação das informações do empregador, facilitando o pagamento e promovendo mais transparência e agilidade aos empregadores no cumprimento de suas obrigações. Já aí no próprio conceito, a gente já começa a entender o quê? Que o FGTS Digital, ele tem uma plataforma específica. Do mesmo jeito que o E-Social tem uma plataforma, o FGTS tem a sua plataforma agora. E o interessante, né, que vocês precisam estar observando. O sistema sênior, ele não vai mandar mais como o Cefip, que o Cefip a gente mandava direto para o Cefip, para a Caixa Econômica, as informações do FGTS. Não é mais dessa forma. O que é que acontece? O E-Social, ele é o intermediário entre o sistema sênior e o FGTS digital. Então, a gente vai mandar as informações para o E-Social e o E-Social é que se comunica com o FGTS digital. O objetivo, né, seu intuito foi facilitar o cumprimento dessas obrigações pelos empregadores e assegurar que os valores devidos aos trabalhadores sejam efetivamente depositados em suas contas vinculadas. O FGTS Digital, ele tem as facilidades aos empregadores, porque lá no ambiente do FGTS Digital, eu estou falando do ambiente do FGTS, tá, gente? Não é nem do sênior, nem do E-Social, é no ambiente do FGTS Digital. Ele vai permitir emitir guias rápidas e personalizadas, consultar extratos, solicitar compensação ou restituições de valores e contratar parcelamentos. A grande sacada do FGTS Digital é que eles vão receber as bases do E-Social e eles vão tratar lá dentro todo o mecanismo que eles faziam do que era enviado no Cefip. E lembrando, gente, que tem duas guias. As guias rápidas, elas têm umas limitações e as guias personalizadas são aquelas guias que vocês vão conseguir, dentro do FGTS Digital, visualizar
mais recursos, inclusive porque ela vai disponibilizar de alguns filtros lá dentro, tá? As formas de acesso. Os acessos são via senha do gov.br, selo prata ou ouro, e certificado digital. Tem de ter o certificado digital. Quem é que pode acessar? O titular, né, da empresa, que tem o perfil, responsável legal pelo CNPJ na base da Receita Federal, ou o procurador devidamente cadastrado no sistema de procurações do FGTS Digital, desde que esse procurador também tenha selo prata ou ouro. Esse selo prata ou ouro, gente, é lá quando vocês fazem os cadastros dentro do site do GovBR, que mediante as parametrizações, as informações que vocês vão dando, o próprio site do GovBR, ele vai te dando uma classificação. A origem da base de dados. O FGTS Digital, ele utilizará as informações declaradas pelos empregadores no E-Social para alimentar a base de dados. Esses dados do FGTS, que são anterior a 2019, ele terá necessidade de ser importado para a base ou digitado dentro da base do FGTS Digital. E aí vem a primeira pergunta. Ô, Emília, por que o anterior a 2019 a gente tem de importar ou digitar? Porque o E-Social ele começou a valer em 2019. Então, como a base é a base que vai do E-Social, o E-Social só tem de 2019 para frente. Os processos realizados no sistema sênior, né, a folha de pagamento, ele não terá nenhuma mudança, não, eles não terão mudanças, na verdade. Apenas ajustes de relatórios para conferência, vão ter necessidades de criação de eventos para sanar a existência de base negativa, devido ao adiantamento do 13º, e campos para tratativa do FGTS Digital. Por que disso? O FGTS Digital, com base negativa, ele não vai levar. Ele vai aparecer lá dentro do FGTS Digital, quando tiver base negativa, uma linha em branco, sem informações. Uma outra demanda do FGTS. O pagamento do FGTS Digital, ele será apenas via Pix e deverá ser observado também porque existe um limite de valor para pagamento via Pix. Essas demandas, gente, de via Pix, de antes de 2019 precisar ser importado, não receber base negativa, isso daí tudo foi uma determinação do FGTS Digital. O E-Social irá calcular o FGTS normal e poderá ser conferido dentro do sênior através do layout 5003. E a multa rescisória, ela só será calculada no FGTS Digital. Então, o que é que acontece? Alguns dos nossos colegas que estão aqui, né, dos nossos clientes parceiros, já enviaram rescisões para o FGTS Digital e alguns tiveram de imediato, aquela surpresa de estar diferente na hora de corrigir, de conferência. Então, essa diferença é exatamente por quê? Porque o 5003, que volta do E-Social e confere com a folha, ele não vai vir mais com a multa, ele não vem, não é que ele não vai vir mais, ele não vem com a multa dos 40%. Essa multa é calculada exclusivamente dentro do FGTS Digital. Então, a gente trouxe um comparativo entre CEFIP e FGTS Digital. No CEFIP, para recolher o FGTS de apenas um colaborador, a empresa teria, né, que transmitir o de todos os outros, mesmo que já tenha efetuado o recolhimento destes. Né? A gente chegava lá e colocava os outros colaboradores só como meramente transitórios no CEFIP. Já no FGTS Digital, ele recebe dados por trabalhador, sem necessidade de reenviar a declaração dos demais.
No CEFIP, no caso de perda de arquivo transmitido e seu protocolo, só é possível gerar a guia pelo conectividade social. Já no FGTS, a reimpressão de guias e relatórios, ele está todo online. No CEFIP, né, tinha a exigência de guardar um backup com informação de meses anteriores, caso fosse necessário mandar alguma retificação ou recolhimento de diferenças. Já no FGTS, próprio FGTS Digital, ele mantém um repositório online disponível para download, né? Vocês não vão precisar mais estar fazendo download daquilo que foi enviado. Para regularizar a situação do trabalhador com débitos em vários meses, o empregador precisava enviar uma CEFIP para cada mês e uma guia para cada competência. No FGTS Digital, ele permite mandar todas as remunerações num único evento 1200, apenas para o trabalhador nessa situação, sem necessidade de repetir os demais trabalhadores, e pode gerar uma única guia com todo o débito. O parcelamento, né? O parcelamento exigia envio de confissão de dívida para parcelar. A empresa precisava enviar uma CEFIP para cada prestação, escolhendo os trabalhadores para bater com o total da guia. O parcelamento no FGTS Digital, ele vai utilizar os dados do E-Social. Não é necessário reenviar valores e para individualizar as parcelas, tá? O CEFIP, ele não gera uma guia para cada tomador de serviço. O FGTS Digital, ele tem um filtro para gerar guia por tomador de serviço. A opção padrão para gerar guias do FGTS com todos os trabalhadores declarados na CEFIP, né? Já no FGTS Digital, ele vai permitir personalizar a guia de acordo com a necessidade da empresa, inclusive colocando em uma mesma guia várias competências diferentes, débitos mensais e rescisórios, por categoria de trabalhador, estabelecimento, por trabalhador, apenas débitos vencidos ou a vencer, entre outros. Isso daqui, tá, gente, é feito dentro do FGTS Digital. O controle e o domínio é do ambiente do FGTS Digital. E o que nós sabemos é que essas permissividades aqui, que o FGTS Digital está fornecendo de benefício, ele vem através de filtros e das guias personalizadas que foram criadas e lançadas para vocês como benefício pelo próprio FGTS Digital. Os vencimentos da guia de recolhimento, né? No ambiente de teste, que teve um ambiente de teste do FGTS Digital, as guias mensais, elas tinham um vencimento até o dia 7 do mês seguinte à competência, seguindo a mesma trajetória do CEFIP. Essa data foi mantida para os empregadores poderem comparar as guias geradas pelo FGTS Digital com as guias geradas pelo CEFIP e Conectividade Social. Na entrada em produção do FGTS Digital, que foi agora na competência de março, as guias mensais, elas mudaram de vencimento. Elas terão vencimento até o dia 20 do mês seguinte à competência. Ou seja, eu estou agora, passou o mês de março, o meu recolhimento de FGTS da minha folha mensal de março, eu tenho até o dia 20 de abril para pagar. Aí agora a gente vem com as adequações que tiveram dentro da folha de pagamento agora no sistema sênior, tá? O processo de geração internamente do sistema não mudou. Apenas foi disponibilizado dentro do sistema a criação de alguns eventos, né? Como eu já tinha falado antes, para evitar base negativa. Foi criado totalizadores para, dentro dos eventos, na parte de base, colocar as informações desses novos totalizadores. Criaram alguns campos novos nas incidências de eventos e tiveram novos relatórios, porque a gente precisa ter um relatório de importação dos dados da tua folha anterior a 2019 para poder mandar para o FGTS Digital.
Tudo isso, gente, foi disponibilizado na versão 610372 de 28 de fevereiro de 2024. Ou seja, a Sênior disponibilizou e, a partir da versão 610372, tudo que a gente está falando aqui sobre o FGTS Digital vai estar lá disponível nessa versão. Então, as atualizações e implementações em conformidade com o FGTS Digital vão estar nesta versão. Então, vamos lá começar a entender um pouquinho, né? Quando houver desligamento do trabalhador e o valor pago a título de adiantamento do 13º salário for maior que o valor do 13º salário proporcional a pagar na rescisão, o empregador poderá compensar esse adiantamento com outras verbas rescisórias, conforme legislação vigente. É preciso observar que o código de incidência do FGTS da parcela a ser compensada em outras verbas não deve ser igual a 12, base de cálculo do FGTS, aviso prévio 13º salário, e sim o mesmo da remuneração mensal, da qual está sendo subtraída a parcela, que passa a ser com o código de FGTS 11, base de cálculo do FGTS mensal. Caso contrário, a base de cálculo da parcela mensal não vai sofrer a devida dedução. Então, para essas adequações, deverão ser criados 4 eventos com os seguintes dados. Ou seja, dentro do sistema já foi criado eventos com características 19D, 18D, 31A e 17D. Todos esses eventos, né, eles vão ser criados, por exemplo, a nomenclatura. Vocês podem usar essas de adicionais de EPI, adicionais de 13º salário, saldo de salário, adicionais de 13º salário. A numeração do evento vai ser a numeração livre que vocês têm dentro da base de vocês. Contanto que, na hora da característica para adicionais de aviso prévio indenizado, vocês têm de usar a característica 19D, com regra 45, com o tipo 6 e a natureza 6001 e com incidência mensal. Já quando vocês forem criar o adicional de 13º salário com a característica 19D, regra 45, tipo 6, a natureza é a 6003. Essas naturezas, gente, que eu estou falando, são aquelas naturezas de incidência. E precisa-se ter muito cuidado, porque essas naturezas de incidência, elas são essenciais para que no FGTS digital ele calcule correto. Por quê? Porque um dos maiores índices de erros que está acontecendo no FGTS digital é porque a natureza da incidência do evento está com característica errada, ou seja, não está com o código certo, tá? Então, vocês precisam alertar esses eventos referentes a eventos de FGTS, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu criei na minha tabela da Sênior o evento 900 com o nome Ajuste de Abatimento da Base do FGTS API. E aqui eu botei a característica 19, a regra 45 e o tipo de evento 6. Também falei com vocês sobre a natureza do E-Social, tá vendo? Criei uma nova competência, porque você não pode colocar na competência de 1980 ou de 2000, você vai criar uma nova data para guardar o histórico. E a natureza do E-Social, para o 19, ele está me dizendo lá naquela tabelinha que é o 6001. Então, aqui eu tenho o 6001. Tá? Isso foi um exemplo que eu criei na minha base. Outra adequação. No cadastro dos eventos,
foram adicionados 2 novos campos na tela de cadastro e consulta de eventos, específicos para a incidência de FGTS indenizado e aplicáveis a eventos indenizatórios de rescisão, com as características de 18A a 18Z e de 19A a 19Z. Quais foram esses eventos? Esses campos, na verdade. Não foram os eventos, foram os campos. FGTS indenizado e FGTS de 13º indenizado. Esses 2 campos aqui. Antes, lá na aba de incidências, vinha FGTS mensal, FGTS 13º salário, e depois vinha IR de mensal, IR 13º salário. Foi acrescentado 2 campos sobre FGTS indenizado. Então, pelo que vocês estão vendo até agora, vocês já perceberam que vocês vão ter de fazer a criação de alguns eventos e a revisão dos eventos com características 18A, 18Z, a 18Z, 19A, a 19Z, que são eventos característicos de FGTS. Foi criado 2 totalizadores para auxiliar no uso das novas incidências, divididos pelos grupos de características para aviso prévio indenizado e para 13º indenizado. Foi criado o 9553, base de FGTS indenizada, e 9554, base de FGTS do 13º indenizado. Para facilitar o pagamento desses valores, introduzimos 2 novas características também para eventos que podem ser ajustados para facilitar as conferências. O 31P e o 31Q. O 31P FGTS indenizado e 31Q FGTS 13º indenizado. Então, quais são as adequações, né? O 31P e o 31Q. A partir da versão 6.10.3.7.2, o sistema foi alterado para atender à necessidade de separar os valores de FGTS conforme o FGTS digital e social. Por quê? Vamos entender. Até então, ó, o sistema era composto por 2 bases. O FGTS mês rescisão, que vinha o FGTS do mês, mais o FGTS do aviso prévio indenizado. E tinha também o FGTS de 13º salário, onde vinha o 13º salário proporcional, mais o 13º indenizado. Essa é a base padrão da sênior. Já no E-Social, o E-Social considera 3 bases para cálculo. Tinha o FGTS mês de rescisão, que era o FGTS do mês. Tinha o FGTS indenizado, que era o FGTS do aviso prévio indenizado mais o 13º. E tem o FGTS 13º salário, que é aquele proporcional na rescisão. Então, de cara, a gente já sabia que para a gente conferir relatório do sistema sênior com o relatório, quer dizer, não é relatório, com o arquivo de retorno do E-Social, a gente já tinha de se alertar que o E-Social dividiria em 3 bases e o sênior só tinha 2 bases aglutinando as informações de FGTS mês rescisão com FGTS indenizado, né? E aí, o que é que acontece? Com a adequação, o cliente, né, vocês vão ter a opção de calcular os valores de acordo com o FGTS digital, ou seja, utilizar o tratamento anteriormente existente. Ao optar por separar os valores de FGTS de aviso indenizado no cadastro de eventos, vai ser inserido uma nova incidência na guia de incidências, como eu mostrei que eu abri uma lá em fevereiro de 2024, para os eventos indenizatórios da rescisão. Todos os eventos com características 18A a 19Z e 19A a 19Z, bem como para os eventos de abatimento de FGTS que sejam referentes a valores indenizatórios, caso existam, tá?
Não é todos os clientes que têm evento de abatimento no FGTS. O campo FGTS indenizado, ele deve ser preenchido conforme a incidência informada no campo do FGTS mensal, e o campo do FGTS mensal deve ser alterado para não incide na base. Se vocês forem olhar no evento, ele vai estar com FGTS mensal sim, e aí vocês vão ter de modificar para não. O campo de FGTS de 13º indenizado, ele vai ter a mesma informação. Ele vai estar como sim, e vocês vão ter de habilitá-lo para não incide na base. Gente, essa mudança, ela não é obrigatória vocês fazerem. Vocês vão fazer se quiserem alterar para facilitar a conferência entre E-Social, FGTS Digital e o Sênior, tá? Então, as adequações da folha. O evento de aviso prévio indenizado vai criar uma nova vigência a partir da competência abril de 2024. O campo do FGTS mensal estará como mais, vai alterar para não, e informar no campo FGTS indenizado a opção mais. Faz uma troca. Onde tem FGTS mensal que estava mais, né, que eu disse sim, mas era um maisinho, você altera para não. E onde tem o FGTS indenizado, ele vai, como foi um campo criado, ele vai estar como não, vocês botam lá como um maisinho. A mesma coisa vai acontecer para o evento do 13º salário indenizado e para os eventos que tenham o abatimento de FGTS, ele deve estar com o menos ao invés de mais, no mensal, vai para não, e no indenizado, o FGTS indenizado, ele vai para um menuzinho. Faz a troca de mensal para indenizado. Para efetuar os pagamentos dos valores, né, ele será necessário criar novos eventos. Então, o FGTS de aviso prévio indenizado, você vai duplicar o evento cadastrado com característica 31B, vai ajustar a característica para 31P, né? E na guia de base vai usar aquele totalizador que a Sênior já criou, o 9553. O FGTS de 13º indenizado vai duplicar o evento cadastrado com a característica 31E, né, de rescisão, vai alterar para 31Q, que é o do FGTS 13º indenizado, e vai ajustar a guia de base apenas com o totalizador 9554. Gente, ó, ajustar para a base apenas com o totalizador 9553 e 9554. Por quê? Porque quando vocês duplicarem o evento de 13º indenizado ou FGTS de aviso prévio indenizado, na base vão ter pelo menos 3 totalizadores de FGTS lá. Vai apagar esses 3 e vai colocar um só. No de aviso prévio, o 9553 e do indenizado, 9554. Aqui eu trouxe um exemplo, ó. Eu criei o 904 com o FGTS, aviso prévio indenizado. Na verdade, eu dupliquei, né? Aí eu troquei, botei a característica 31P, deixei os demais com a regra de FGTS, com valor de cálculo, tudo. E na base, eu tirei as outras bases e deixei apenas a base 9553. Se eu usar o de 13º indenizado, a característica vai ser 31Q, e aqui a base vai ser 9554. Ó, tá vendo? 905, criei o do 13º indenizado, 31Q, e a minha base, 9554. As adequações agora relativas aos cálculos, né? Foi implementado um novo tratamento no cálculo de rescisão, para alinhar com as diretrizes do E-Social, distinguindo os valores referentes ao FGTS
indenizado e o FGTS de 13º salário indenizado da base de cálculo usual do FGTS mensal e de 13º. Na tela de impostos de rescisão, foi introduzidos novos campos dentro do grupo de FGTS. Ele vai ter base de FGTS indenizado, abatimento de FGTS indenizado, a base de FGTS de 13º salário indenizado e abatimento de FGTS de 13º salário indenizado. Volto a lembrar a vocês o que, gente? Os abatimentos podem ter clientes que não usam, tá? A gente falou lá no início de que vai ser criado ou ajustado eventos dos que já existem na sua base. Se vocês não têm abatimento, não precisa mexer nem criar eventos de abatimento, tá? O importante, essa separação de valores, ela será efetuada somente para os eventos que foram ajustados, considerando a nova forma de cálculo. Quem não quiser mexer, quiser deixar da mesma forma, já está adaptado aos relatórios padrões do sistema, não precisa. É só entender que a base do sênior separa em 2 bases, o E-Social em 3. Só isso, tá? Que vocês já estão acostumados a ver isso no E-Social. A Sênior fez alguns ajustes internos no relatório. Vocês não vão precisar fazer nada. O que acontece é que aqueles campos que eu falei anteriormente, de base de FGTS, indenizado, abatimento, 13º, eles vão aparecer nos relatórios padrões do sistema, tá, gente? 001 de demonstrativo, o 002, o 003, o 004. Essas modificações são nos relatórios padrões. Quem tem e utiliza relatórios customizados, vocês vão ter de realmente fazer ajustes nos relatórios customizados. Os operacionais, que também foram adicionados novos campos, né, com os totalizadores, aquele 953, 9553, 9554. Então, teve o relatório 001 de organograma, o 002, o 003. Volto a dizer que são todos os relatórios padrões do sistema. Não precisam fazer nada, a gente está só informando que vocês vão notar que estão aparecendo alguns campos novos dentro dos relatórios já padrões e que vocês já estão acostumados a usar. No FGTS, né, incluímos, né, o campo base FGTS indenizatório no relatório 10, que já era um relatório que estava lá dentro do FGTS, né, daquela aba de impostos, fundo de garantia, ali está. O 10, diferença de INSS e FGTS, ele tem agora esse campinho de FGTS indenizado, né? E esse campo, ele vai vir somando a base de FGTS indenizado e a base de FGTS 13º indenizado. Essas foram as mudanças de relatórios que vocês já utilizam. Porém, também foi criado um relatório, o 013, que é o FGTS digital, que é o relatório de importação. Aquelas informações anteriores a 2019, né, que não está no FGTS digital, porque o FGTS digital subiu a base do E-Social, ele vai estar precisando ser levado para o FGTS digital. E aí, o que é que acontece? O sistema já está disponibilizando o layout, o arquivo, conforme layout disparado pelo FGTS digital. Então, dentro do caminho impostos, fundo de garantia listar, tem o 013,
né, que foi disponibilizado, você vai gerar esse arquivo, vai salvar na extensão TXT ou CSV, e ele é importando aí, tá? Não só tem essa opção de gerar o arquivo de importação e importar para o FGTS digital, não, tá? Dentro do FGTS digital, vocês também têm a oportunidade de chegar lá, dentro do FGTS digital, digitar mês a mês das competências que estão faltando, ou simplesmente chegar lá e digitar o saldo total do FGTS, tá, gente? Lá dentro da telinha do FGTS digital. Que lá dentro da telinha do FGTS digital, vocês vão ter lá gestão de guias, remunerações para fins rescisórios, né, consulta de empregado, estorno. Então, lá dentro, vocês vão conseguir também digitar essas informações. Dentro do ambiente do FGTS digital, né, vocês sabem que ele já calcula a multa direto, né, dos 40%. Vocês também vão ter informações lá dentro de se tiver informações pendentes. O FGTS digital, ele dá alguns alertas, né? Você vai conseguir informar essas remunerações do saldo do FGTS da Caixa Econômica. Essas remunerações, vocês vão fazer isso dentro de lá do FGTS Digital, no íconezinho que tem lá, remunerações para fins rescisórios. Então, lá você vai poder informar o saldo total que está no extrato da Caixa. Ah, Emília, eu não vou querer importar as informações, não. É uma rescisão, eu já estou aqui com o meu extrato da Caixa Econômica, eu quero digitar. Vocês vão chegar lá dentro. Quem já entrou no ambiente do FGTS Digital já deve conhecer, sabe que tem lá remunerações para fins rescisórios, e vocês vão lá dentro dessas informações e tem lá para lançar o saldo do FGTS atualizado. E você pode lançar o total, certo? Agora, as informações que ainda não estão, elas vão ter de ser realmente importadas ou vocês vão digitar, né? Porque a digitação pode ser no saldo total, só quando for fazer a rescisão, ou se vocês quiserem deixar o ambiente do FGTS digital atualizado, todo prontinho, ou importa via arquivo, ou vai editar e preencher todos os históricos das remunerações, e isso dentro do ambiente do e-social, tá, gente? O arquivo, quando a gente gera, ele fica com essa carinha aí, ó. Um arquivo TXT, que também é comparado e que vocês devem conhecer até para quem trabalha com contabilização, quando vai importar, né, que gera o arquivo. Então, ele gera um arquivo TXT dessa forma, né? Aonde ele vai detalhar dentro desse arquivo, tá, gente? Ele vai ter a identificação do colaborador, o CNPJ do colaborador, do empregador, o CPF do trabalhador, data de admissão, a matrícula do e-social, tá? Categoria, identificador, então ele tem várias informações que ele vai puxar tanto do sistema como também do e-social. Com o arquivo pronto, vocês vão entrar lá, né, e vai importar os arquivos. Ou seja, o arquivo pode importar com vários colaboradores ou importar com um colaborador só. Lembrando que dentro do ambiente do FGTS Digital, ele vai abrir uma tela, certo? E ele vai fazer algumas perguntinhas, e aí vocês vão ter de ler essas perguntinhas e vão confirmando para ele passar, certo? E lá também tem uma informação. Se eu já demiti alguém e eu já tenho dados lá dentro do e-social, dentro da telinha que vai abrir para o arquivo de importação, ele faz uma pergunta, né? E nessa pergunta você vai sempre usar assim,
a informação que tem da opção de colaboradores com dados pendentes. Sempre usem, porque vocês vão importar apenas os dados que estão faltando dentro do sistema, tá? E a extensão do arquivo, vou repetir, CSV ou TXT. Agora, vou lembrar também, gente, o seguinte, não é o sênior, tá? Mas o FGTS Digital, ele criou, tá? Uma limitação para esse arquivo. Então, esse arquivo, ele tem de ter até 5.000 linhas ou 130 kilobytes. Então, significa dizer que se der algum erro na hora que vocês forem importar, vocês podem verificar se ele está informando que é porque estourou a quantidade de linhas ou a quantidade de informações em kilobytes. Vamos para algumas dicas, né, daí do FGTS. Os cálculos do FGTS, eles não sofreram alterações no sistema, né? O que foi alterado é a forma como o FGTS Digital vai disponibilizar essas informações para conferência e pagamento. E que pode ser ajustado no sistema a separação dos eventos para que se aproxime com a conferência do FGTS Digital, né? No FGTS Digital, ele vai ter aquelas duas guias, rápida e parametrizada. Volto a falar que as guias parametrizadas, a guia parametrizada, ela vai estar com mais detalhes e vocês vão ter mais filtros de opções para detalhar essas guias, ou seja, abrir essas guias, os valores dessas guias. O processo de extrato da Caixa Econômica, né, do FGTS na Caixa Econômica, não mudou em nada. Não será mais necessário a chave, né, solicitar a chave para sacar o FGTS. No adiantamento do 13º salário no mês que tiver cálculo 31 e 11, eles serão enviados para o E-Social em 2 eventos. Isso do sênior para o E-Social e do E-Social para o FGTS. Porém, no FGTS Digital, a folha de cálculo 31 e de cálculo 11 vão estar aparecendo somadas, vai ter um valor único. O 13º salário integral no FGTS Digital vai ter valores separados para as folhas 32 e 11, ou seja, o adiantamento do 13º, aquele de novembro ou de qualquer outro mês que a empresa adiante, vai estar junto do cálculo mensal, folha 11. Mas na folha de 13º, aquela do mês de dezembro, de cálculo 32, ela vai estar um valor do 13º integral e o valor da folha. As folhas complementares dentro do FGTS Digital vão estar somadas aos valores da folha do mês mais a folha complementar. Ele soma no FGTS Digital. O FGTS da rescisão terá guias diferentes se tiver multa rescisória. Ou seja, terá o FGTS do mês e mais a guia da rescisão. Caso a rescisão não tenha multa de 40% a pagar, o valor do FGTS estará todo dentro da guia mensal. Na rescisão complementar de tipo 15, o E-Social irá calcular tudo integral e o FGTS Digital irá mostrar apenas diferença dos valores. Já na GRRF, ela continua sendo gerada e calculada da mesma maneira do sistema, tá, gente? Não mudou. Quando for realizar as conferências entre o relatório do sênior, né, e o 5003, devemos lembrar que no sênior vai aparecer aquelas duas bases e no E-Social vai aparecer 3 bases, tá? Sempre esses alertas. E aqui a gente está passando também para vocês links de apoio, que são os da documentação da Sênior, as exigências legais, da Caixa Econômica, tá? Para os downloads
dos manuais. Eu alerto a vocês que é muito interessante e é de extrema necessidade vocês lerem esses manuais do FGTS. E o ENIT, né, está com vários vídeos do YouTube exclusivo, explicando passo a passo quais são os erros mais comuns, como é que calcula a multa do FGTS, como é que se consulta empregador, como é que eu faço para gerar a guia rápida, a guia personalizada. Ele tem vídeos que são vídeos curtos e que vocês podem estar assistindo a cada momento, de forma específica. Por quê, gente? Porque a modificação maior e a dificuldade maior que vocês vão ter vai ser dentro do ambiente do FGTS digital. Dentro do Sênior, são os relatórios que foram criados com campos novos, alguns eventos e algumas parametrizações. A forma de gerar continua a mesma. Vocês vão mandar o 1200 da folha mensal e o 2299 da rescisão. Então, aonde estão as movimentações e as modificações? E-Social, FGTS Digital. Então, vocês vão precisar conhecer e dominar o ambiente do FGTS Digital. A mesma coisa que aconteceu com o E-Social acontece com o FGTS Digital. Nós não temos como acessar ou fazer qualquer modificação, porque como o FGTS Digital, ele vai seguir aquele mesmo padrão de precisar de certificado. Cada empresa tem o seu certificado digital, que é o mesmo, tá? E a gente não tem certificado digital do cliente, né? O apoio que a gente dá dentro do E-Social é aquele de olha tal retorno, verifica tal retorno, entra, verifica lá essas informações, se subiu, se o 1200 está lá, se o 2200 está lá, se o 2299 está lá. A gente não tem como fazer ajustes nem correções dentro do FGTS digital, tá, gente? A gente só consegue dar essas informações que a gente passou e fornecer os links que estamos acompanhando de tratativa do próprio ENIT de capacitar vocês a usar a plataforma do FGTS Digital. É uma plataforma à parte e é uma plataforma que não temos o domínio dela, a gente não modifica, a gente não consegue abrir chamado dentro da plataforma do FGTS Digital, tá? E aqui agora a gente está no nosso momento de dúvidas, né? Que vocês vão poder tirar as dúvidas sobre essas informações que a gente passou. Fernanda. Bom dia, pessoal, Bom tudo dia. bem? Bom, eu compilei aqui algumas dúvidas, não foram muitas, mas assim, podem ficar à vontade ainda para ir tirando se possível, se ainda quiserem, ainda tiverem alguma dúvida aí, que a gente vai perguntando aqui para a Emília. Bom, a primeira pergunta aqui foi mais uma pergunta relacionada ao ambiente em si, tá? Que foi da Thaís, nossa amiga lá da Indiana. Ela perguntou se é possível gerar a guia por filial. Bem, é possível sim gerar essa guia por filial, só que isso daí não é ambiente sênior, é ambiente FGTS digital. Você vai entrar no FGTS digital, lá nas guias rápidas, e na gestão de guias, perdão, dentro da gestão de guias, e lá você vai fazer a geração dessa guia personalizada, e lá vai ter o filtro, empresa, filial. Esse daí é domínio plataforma FGTS digital. Pronto. Tenho aqui a pergunta tanto da Tatiana como do Jadielson.
são semelhantes, tá? É relacionado à criação dos eventos, né, que a senhora orientou. Então, Uhum. a Tatiana e o Jadiel perguntam se essas adequações, os usuários vão precisar criar esses eventos, né, e a gente informa até a partir de quando vai estar, a versão vai estar disponibilizada, né, para poder fazer essa criação. E se já, o Jadiel fez a mesma pergunta, se já estão inclusos esses eventos. Então, já dá para responder para os dois sobre isso. Seguinte, a versão 7.2 ela já foi disponibilizada desde o dia 28 de fevereiro. Vocês têm de atualizar a base de vocês, né, a versão de vocês. Vai ter sim de criar os eventos, porque o que é que acontece da criação dos eventos da base negativa, tá, gente? O que é que aconteceu? Teve pessoas que tiraram férias, agora um exemplo. Teve pessoas que tiraram férias em fevereiro e pediu o adiantamento do 13º. O adiantamento pagou 50% do 13º. Quando foi em março, foi desligado. E o adiantamento do 13º ia ser 3/12 ao invés de ser 6/12 no adiantamento de 50%. E aí gerava uma base negativa. Então, aqueles 4 eventos de base negativa vai precisar ser criado sim. E mais 2 eventos para a característica do 31P, 31Q, não só 2 eventos, os eventos que têm aquelas características de 18A a 18Z, 19A a 19Z. Agora, tem alguns eventos que você só vai ajustar se quiser modificar a forma de como o sistema vai tratar a base internamente. Pronto. Então, vamos passar aqui para a pergunta da Carla Francisca, que já foi sanada enquanto você estava fazendo a explicação, que ela queria saber em relação à disponibilidade do relatório para importação de bases anteriores a 2019. Já está prontinho no Sênior e lá tratado, tá? Ele gera, já foi feito o teste dentro da versão 72 e tudo mais. E a importação é lá dentro de remunerações para fins rescisórios, se não me falha a memória. Pronto. A Joelma está fazendo a seguinte pergunta: como é o processo para o recolhimento do FGTS em atraso? O processo no Sênior não mudou. Você vai mandar as informações e é o seguinte, as negociações, elas não são mais feitas, não tem nada no Sênior, é tudo dentro do FGTS Digital, tá? É na plataforma do FGTS Digital. Pronto. Tem o Delmiro perguntou também: será possível gerar FGTS para competências anteriores a março de 2024? Eu acredito que não. Eles não falaram. Não, gerar o FGTS dentro internamente, sim. Ele vai estar dentro do FGTS Digital, ele vai estar lá. E se não tiver sido recolhido, ele vai aparecer lá que tem pendências e você vai conseguir fazer a regularização. Isso ele vai ter lá. Ele vai ter essas informações, sim. Porque ele subiu as informações do E-Social. Certo. A Verônica está perguntando, informando que teve um desligamento no dia 1º de abril, agora, Sim. e estava esperando para calcular a rescisão depois do evento. Nesse caso, para calcular esta rescisão, é preciso criar esses eventos? Teve adiantamento de 13º? Se não teve adiantamento de 13º, ele não vai gerar base negativa. Se Tá. teve adiantamento de 13º pago em férias, se o adiantamento foi só dentro da rescisão, não tem problema. Mas se ela pagou umas férias e teve adiantamento, sim. O Luciano está perguntando o seguinte: ele queria uma dica, na verdade, para encontrar os eventos de características 18A e 18Z.
Na verdade, Luciano, lá na documentação da própria Sênior, a gente até pode, eu acredito que, não sei se no material tem isso, não sei se você chegou a colocar, Não, Emília, não mas, coloquei lá, mas a gente não. pode passar esse link depois. Lá tem o passo a passo, e lá ele dá uma dica de como, eu vou tentar procurar e Filtrar. colocar aqui no chat para vocês, de como filtrar para procurar. Identificar quais são os eventos que estão com característica 18A e 18Z. Não é nada difícil, eu posso te passar depois. Posso colocar aqui no chat, sem problema nenhum. Deixa eu só dar um retorninho aí, antes, Nanda, Tá. de você fazer a próxima pergunta. Dentro do FGTS Digital, tá, gente? Tem, inclusive, um vídeo no ENIT que ele fala de consultas às competências de referências. Ou seja, lá dentro do FGTS Digital, ele vai vir na tela as situações de informações de competências anteriores a março, tá? E vai vir, inclusive, dizendo se a empresa está com aquela situação regular ou irregular e detalha os dados, tá? Isso é dentro do FGTS Digital, na parte de consultas do empregador. Porque tem lá, quando você entra, tem lá gestão de guias, remunerações para fins rescisórios e consultas do empregador. Na consulta do empregador, se clicar lá, ele vai mostrar os históricos das guias e como é que está a situação. Certo. Consulta pendências do empregador, se não me falha a memória. Tá. O arquivo de importação, a Valdelânia, né, está perguntando, o arquivo de importação das informações anteriores à vigência do E-Social será de toda a base existente no sistema dos colaboradores? Você lá dentro, quando você entrar, na tela de entrada do relatório, você coloca o período que você quer gerar. E, inclusive, você pode gerar de todos os colaboradores ou você pode gerar de colaborador por colaborador. Pronto, a Verônica já está informando aqui que deu certo a folha dela, só falta a rescisão, vai dar certo se Deus quiser. A Tatiana também perguntou aqui, então os eventos que são obrigatórios de criar são somente os 4? Os demais são somente se quisermos mudar para as bases ficarem iguais ao FGTS Digital para a conferência? Não. Tem 4 eventos que são criados para a base negativa, mas dá uma olhada no material quando for liberado, que tem alguns eventos que precisam ser ajustados e criados uma nova linha de incidência, tá? Dá uma olhadinha, porque existem 2 situações. Tem as criações necessárias dos eventos para base negativa, mas tem alguns eventos com a nova tratativa também necessário para alguns totalizadores novos. Dá uma olhadinha lá depois no material quando receber. Ou se você tiver, quando baixar a versão, a própria, vai em notas de versão da Sênior, clica lá na 7.2, na versão 7.2, e lá dentro vai estar dando essas informações também. Certo. Deixa eu voltar aqui. O Ronário pergunta, para esse mês de março, né, 3 de 2024, quem ainda não fez a atualização dos eventos, pode dar algum erro na geração das guias? Como é? Repete. Para o mês de março de 2024, quem ainda não fez a atualização dos eventos, pode dar algum erro na geração das guias? Não é que vai dar erro na geração das guias, mas talvez não seja tão fácil as visualizações. O ideal é que o sistema ele foi parametrizado para não dar nenhum problema a partir da 7.2. O ideal seria atualizar. Pronto. Deixa eu verificar aqui. O Ronário, tá, beleza. O Jadielson. O processo de guias extemporâneas continua da mesma forma através da Cefip? Guias extemporâneas, a Cefip não vai existir mais, né? Ela vai ter de ser gerada, vai ter de ser enviado tudo pelo 1200 e o 2299. A Grácia.
como fazer o FGTS, como fazer o FGTS do recolhimento em atraso no FGTS digital? Fazer o recolhimento do FGTS em atraso? Bem, No FGTS digital. gente, essa pergunta eu vou dar a informação a vocês, mas é uma tratativa do FGTS digital, não é o sistema sênior, tá? Os valores vão estar lá e volto a repetir. Toda a tratativa de negociação, recolhimento, a partir de março, foi tudo para o FGTS digital. Então, a tratativa é lá dentro do FGTS digital. Pronto, aqui, por enquanto, aqui encerrou as perguntas, Emília. Não sei se mais alguém ainda tem alguma dúvida. Tá, tem um Ronário aqui. Em caso de rescisão, caso eu informe o saldo do extrato nos parâmetros de cálculo de rescisão, também precisa informar na plataforma do FGTS digital? Sim. Você informando na rescisão, ou seja, ele está falando daquela tela de quando a gente vai lá em colaboradores, rescisões e faz e lá bota o saldo. Aquele saldo ali só calcula internamente na sênior. Ou seja, eu falei aqui que a sênior manda tudo para o E-Social, só que o E-Social só vai gerar o FGTS sem ser a multa. A multa é calculada apenas no FGTS digital. Então, o saldo da multa para fins rescisórios tem de ser digitado lá dentro do FGTS digital. O Cleiton faz a pergunta: na ocasião de uma TRCT complementar com diferença de GRF, acho que é diferença aqui, né? Basta apenas enviar a complementar que lá ele vai identificar a diferença a recolher? Exatamente. Internamente, Cleiton é de onde? Aqui não informa. Bom, Não sei se é do notário. Cleiton, é o seguinte: internamente no sistema, você vai gerar as folhas complementares, complementar de dissídio, rescisão complementar de dissídio, o que for. Vai continuar indo pelas informações 1200-2299. A tratativa e a separação passa a ser dentro do FGTS digital. O Adenilton está perguntando o seguinte: com relação ao colaborador que fez o pedido de demissão e não vai receber a multa do FGTS, o valor vai aparecer na guia mensal? Vai aparecer dentro da guia mensal de cálculo 11. Só vem guia separado se tiver pagamento de 40%. Pronto, o Adenilton foi o último aqui a fazer uma pergunta, tá? Por nada, Adenilton. Mais alguém, pessoal? Pronto, a Neuza. Não tive rescisão na folha de março e já gerei a guia do FGTS. Estou na versão 63. Conferi o relatório do FGTS digital e ficou de acordo com a folha de pagamento. Terá alguma guia para pagamento? Terá algum na guia para pagamento? Terá algum na guia para pagamento? Não, se ela já Algum gerou a guia no problema? se já gerou o FGTS digital e bateu, é pagar a guia do FGTS digital, seguir em frente e atualizar a versão. Pronto, mais alguém, pessoal? Por nada, Neuza. Mais alguém com dúvida? Por nada, Ronário. Então, A partir da versão 610.372 é que estarão as alterações e implementações relacionadas ao FGTS digital. Isso, principalmente o arquivo de importação, tá? A gente só informando alguns clientes que que a Uniontech faz as atualizações, a gente já está com um novo ciclo, tá? A gente já inclusive criou os tickets para atualização
Nosso amigo João já está fazendo essa intermediação com os usuários, em especial do TI, geralmente a maioria do TI. Então, é bom ficar atento. E se alguém tiver alguma dúvida, só verificar, já tem chamados abertos, tá? Para tratativa das atualizações. Então, em relação a isso, não se preocupe que todos serão atualizados. Quem tem contrato com a Uniontech para atualização. Agora, quem se auto-atualiza, né? O próprio TI atualiza da empresa, aí já pode fazer isso, baixar os arquivos pelo portal do cliente, tá? E fazer a atualização. Então, sanaram as dúvidas, né? Aí eu vou passar a fala aqui para a Karina. Só uma última da Joeli aqui. Que ela está perguntando, qual o resumo ou relatório do sistema indicado para a conferência do FGTS Digital? Você pode usar o 010, o 011 com o 50.003. Pronto. Ela foi a última aqui, Emília. Karina, vou passar aí para você agora. Tem mais uma dúvida aqui, da Joeli. A guia GRF gerada pelo aplicativo e paga equivocadamente, como compensar no FGTS Digital? Essa daí é uma pergunta que você vai ter de abrir o chamado com o FGTS Digital, tá? Porque como já foi paga essa guia, e essa guia era para ter sido paga pelo o domínio do FGTS Digital, aconselho que abra um chamado com o FGTS Digital. Joia. Então, vamos dar continuidade aqui. Só para reforçar, tá, gente? Todo o material, ou seja, esse PPT que está sendo apresentado, a gravação do evento, assim como a pesquisa de satisfação, ela vai ser liberada hoje até o final da tarde, tá? Então, tudo vai ser liberado hoje. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre esse detalhe aí do material, vou falar no próximo slide, mas é falar um pouquinho do pacote de serviços que a gente está oferecendo aqui para fazer esse acompanhamento aí do FGTS Digital, principalmente que a gente sabe que é o primeiro mês, né, o fechamento mensal. Então, nós estamos oferecendo um pacote onde ele vai estar composto por atividade de criação dos eventos para a base negativa. Então, a gente vai estar criando esses eventos aí com vocês. Configuração de eventos para ajuste das incidências. Então, faremos junto aí com vocês também até a geração do arquivo de importação do FGTS rescisório, assim como fazer uma operação assistida do fechamento do FGTS. Tá? Então, esse é o escopo do serviço que a gente está oferecendo para vocês nesse pacote de R$ 960, mas a gente precisa de alguns pré-requisitos, que são pré-requisitos. A gente precisa que todo mundo que contrate esse serviço já tenha conhecimento, né, capacitação no módulo de administração de pessoal, assim como também já conheça a plataforma do FGTS Digital, tá? Onde a versão mínima ela precisa estar já na 610372 do sistema HCM. Precisamos que o certificado digital esteja ativo, que os eventos 1200 e 2299 já estejam sido enviados para o E-Social e precisamos, lógico, para a gente poder executar o serviço, do acesso remoto à base de vocês, tá? O que são atividades fora do escopo desse pacote de serviço que nós estamos oferecendo. Então, não faz parte desse serviço um treinamento na plataforma do FGTS Digital. A gente faz o acompanhamento à operação assistida do fechamento do FGTS Digital, mas a gente não dá treinamento à plataforma do FGTS Digital, tá bom? E também uma atividade fora do escopo são envios de eventos para o E-Social. Então, não faremos acompanhamento de envio de eventos, assim como também a atualização de versão. Então, não sei se ficou claro para todo mundo, mas assim, o foco, né, realmente é a gente fazer o acompanhamento aí na criação, nas configurações necessárias, na geração do arquivo, até a operação assistida do fechamento do FGTS, tá? Quem tiver interesse em contratar esse pacote de serviços, até falar um pouquinho, normalmente a gente disponibiliza para que até 4 participantes de cada empresa, eles tenham acesso a esse treinamento, eles possam tá participando do treinamento, certo? E quem tiver interesse, abre um chamado aqui solicitando o serviço, que aí a gente já faz os agendamentos mais rápido possível, porque sabemos que já estamos aí na vigência, né? Dos envios, né? Já estamos dentro de abril, então teremos que fazer esses envios aí, dentro do prazo. Pode passar, Emília, por favor. Peraí.
Bom, só as considerações finais, que é o que eu vou repetir o que eu falei. Todo o material vai ser enviado, tá, por e-mail de vocês, o PPT, o vídeo, assim como também a pesquisa de satisfação. Eu peço a participação urgente. Só um instante. Tem alguém com o microfone aberto. Eu peço a participação de vocês na pesquisa de satisfação, para a gente ver o que a gente precisa melhorar, né, até para a gente poder realmente ver o quanto isso está agregando aí para os nossos clientes, né? O quanto é importante a gente dar continuidade nesses eventos, tá bom? E falar um pouquinho também que vocês sigam lá o nosso canal no YouTube, que é o do Novo Suporte, onde a gente disponibiliza todos os vídeos que a gente faz de eventos aqui. Então, até para usuários novos que chegaram, vamos dizer que são recentes, né? Tem alguns vídeos lá, então é importante vocês seguirem lá e conhecerem um pouquinho do nosso material. Tá, joia? Então, mais uma vez eu agradeço, tivemos mais de 100 pessoas participando, mais um evento do Novo Suporte. Eu espero que tenha agregado aí para vocês, né, na operação aí de vocês Opa, não, só foi um obrigado. Então é isso, obrigada, viu, gente? Até a próxima, até o próximo evento. Então, Emília e Fernanda, querem falar mais alguma coisa, se despedir do pessoal? Não, eu tenho a agradecer, né, a todos que participaram, né, e falar que a gente está aqui disponível, caso tenha ainda algumas dúvidas, podem também perguntar e deixar o alerta, tá, gente? Peguem aqueles links que a gente colocou no material, dá uma olhada, lê o manual do FGTS Digital, também dá uma olhada nos vídeos do YouTube, do Enit, que eles são muito bons para esclarecer as dúvidas lá dentro do E-Social e dentro do FGTS Digital, tá? Joia, Obrigada, até a próxima, pessoal. pessoal. Até mais. Até, Até mais. tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.